Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Esperamos que realmente esteja tudo bem com vocês durante esta semana. Nós vamos iniciar a nossa aula lembrando do versículo. Vocês se lembram do versículo bíblico? Nós estamos falando sobre oração e o versículo bíblico fala sobre oração. Oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orem sempre e sejam agradecidos a Deus quando? Em toda ocasião. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Está escrito aonde? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz o que? Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em toda ocasião. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Vamos orar então, iniciando a nossa escola bíblica de hoje. Oramos. Fechamos os olhos, juntamos as mãos e oramos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ajuda-me nesta aula a compreender qual é a tua vontade para mim e para aqueles que estão comigo. Abençoa Abençoa e guarda-nos. Perdoa também os meus pecados. Em teu nome. Te peço e agradeço. Amém. Vamos cantar um pouco. Deus é bom. Vocês conhecem as nossas músicas, né? Deus é bom. A professora Luísa vai segurar. Eu faço errado sempre. Quando chegam os meus irmãozinhos ficam para trás. Vai aí de novo. Deus é bom, Ele cuida de mim. Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Deus é bom, Ele cuida de mim. Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Meu Salvador. Vamos saber de cor essa música, hein? Vamos lá. meu Salvador, Ele pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. meu Salvador, Ele pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas nele o mesmo há de ser. E casa de oração? Tá aqui, ó. Um pouquinho mais longa, mas já sabe quase de cor, né? minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus abriu a porta de sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve a nossa oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração.
finalizar com as petições do Pai Nosso. Quantas eram mesmo? 5? Não, 5 não. 3? Não, a gente já está na 4ª. São 7. 7 petições, a introdução e a conclusão. Então hoje nós teremos a 5ª, 6ª e a 7ª petição e a conclusão do Pai Nosso, da oração que Jesus ensinou para nós, como nós devemos orar. A gente sabe que ela é bem fácil, não é? Mas muitas vezes nós oramos ela sem se dar de conta o que na verdade nós queremos dizer, não é? Hoje então, das 3 petições, nós depois teremos a história de um jovem muito querido da Escritura. Mas antes vamos fazer as nossas petições aqui. A 5ª petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que significa? Suplicamos nesta petição que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, as nossas orações. Olha só. Pois somos indignos de todas as coisas que pedimos, nem merecemos, mas Ele nos conceda todas por graça, visto pecarmos muito. Hoje nós lembramos em nossa oração também pedir perdão pelos nossos pecados, né? Pecarmos muito diariamente e nada merecermos, senão castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração quem? E de boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. 5ª petição. Guardem ela para a história daqui a pouco. 6ª petição: e não nos deixes cair em tentação. Deus, em verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde e preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa natureza humana pecaminosa não nos engane, nem nos seduzam, nos levem, né, a crenças falsas, desespero ou qualquer outra coisa, ou grande infâmia, ou vício, e ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Então nós pedimos que Deus nos guarde de cairmos em tentação. E a 7ª petição, estamos chegando no final. Mas livra-nos do mal. Então, a 6ª aí, não nos deixes cair em tentação. E na 7ª, mas livra-nos do mal, porque o mal está aí também, né? E nós sabemos muito bem disso. Suplicamos, em resumo, nesta petição, que o Pai Celeste nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra. E finalmente, quando vier a nossa hora derradeira, ou seja, quando nós deixarmos este mundo, nos conceda um fim feliz, bem-aventurado, e nos leve por graça deste vale de lágrimas para junto dele no céu. Terminamos as petições. Falta alguma coisa? Claro que falta. Qual é a última coisa da oração do Pai Nosso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devo estar certo de que estas petições são agradáveis ao Pai Celeste e ouvidas por Ele, pois Ele mesmo nos ordenou orar desta maneira e prometeu atender a cada um de nós. E amém significa sim, assim seja. Então aí estão as nossas petições. Eu vou deixar esta aqui, esta folha virada, para então agora nós cantarmos uma música. É hora de estudar e depois nós vamos para a nossa história de hoje. Já falei que vai ser de um jovem muito querido na Escritura. Podem fazer aí a tentativa de descobrir. O professor só vai mostrar uma vez, na segunda ela vai fechar. Vamos ver se ele sabe agora. Será que eu sei? É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e dela aprender.
importantes que me ajudam a crescer, crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Vamos ouvir a história com o pastor Valdir agora então. Já descobriram qual é a história? Qual é o jovem querido? Tem muitos jovens queridos na Escritura, com certeza. Mas eu gosto demais deste jovem aqui. Este jovem tinha um pai chamado Jacó. Jacó tinha casado com duas mulheres. Uma, a Lia, e a outra, a Raquel. O Jacó gostava mais da Raquel. E do casamento com Raquel nasceu um menino chamado José. José era o filho amado e o filho querido de seu pai. E ele era realmente uma criança muito querida, muito amável. Ele cresceu e sempre fazia a vontade de seu pai. José tinha outros irmãos, ele tinha mais 10 irmãos, eram 11 ao todo. Os outros irmãos de José, eles cuidavam das ovelhas, das cabras de seu pai. Esse era o trabalho deles, eles viviam disso. E muitas vezes eles precisavam viajar para longe, para buscar pastos bons, para que as ovelhas e as cabras pudessem se alimentar bem. E quando os irmãos dele estavam longe de casa, o pai Jacó mandava que José fosse ver como estavam os irmãos dele, se estavam bem, se estavam cuidando direitinho das ovelhas e assim por diante. E quando José voltava, José sempre dizia para o seu pai o que estava acontecendo, tanto quando era coisa boa, quanto também quando era coisa ruim. E é claro que o pai ficava triste. Alguns anos, José já era um jovem, muito querido. O pai resolveu dar um presente a ele. E o presente foi uma túnica, muito bonita, muito colorida. E os irmãos de José, que já não gostavam muito dele, porque ele era o filho querido do pai, ficaram com mais raiva dele ainda. Olha como José ficou bonito. Os outros não tinham uma capa dessa, uma túnica dessa. José tinha. E eles ficavam bravos com José. José também teve 2 sonhos. Num sonho, diz que ele se levantou, estava junto com seus irmãos colhendo trigo, e aí de repente, cada irmão tinha um feixe de trigo, de repente o feixe dele se levantou, ficou de pé, e os outros feixes dos irmãos dele se curvaram perante o feixe de José. Os irmãos acharam aquilo uma coisa muito feia. Onde é que já se viu? Este menino, eles já eram homens feitos. Mas não demorou muito, José teve um outro sonho. Esse foi até maior. Ele disse que o sol e a lua, junto com os irmãos todos, também se ajoelharam diante dele. E quando ele contou esse sonho ao pai dele, o pai dele ficou chateado. Ele disse: poxa, José, você está achando que o seu pai e a sua mãe vão se curvar diante de ti? Coitado do José. O José não sabia muito bem o que isso tudo queria significar. Mas na verdade, quando a gente conhece a história de José, a gente já sabe que era Deus que estava preparando alguma coisa lá, mais na frente. Mas antes, muitas coisas difíceis iam acontecer na vida do José. E como eu falei para vocês, os irmãos de José, eles tinham uma gana de José. E eles resolveram que eles iam dar um jeito em José, iam dar um susto nele. E aí de novo os irmãos estavam longe, trabalhando, cuidando das ovelhas. E lá onde eles estavam, tinha um poço, um buraco. Estavam cuidando das ovelhas, e lá longe eles viram José chegando. Até eles combinaram: vamos pegar este menino, vamos pegar este moleque,
Vamos jogar ele aqui no poço e vamos dar um fim nele, porque ele vive falando coisas para o nosso pai. E eles resolveram. O mais velho disse não. O Rubem disse, olha, nisso não vamos matar nosso irmão não, que isso? Vamos botar ele aqui dentro. Pegaram ele, amarraram e botaram ele no buraco. O Rubem tinha a intenção de noite tirar o José de lá e levar ele de volta, em segurança. Mas não deu tempo. Quando o Rubem pensava nisso, uma caravana de midianitas chegou por lá. E eles compravam e vendiam pessoas. Gente, faziam essas pessoas de escravo. Os irmãos disseram, vamos fazer uma coisa, a gente não vai matar o José, mas a gente vai se livrar dele de uma vez por todas. Vamos ganhar um dinheiro com ele ainda, uns troquinhos, umas moedas. E pegaram o irmão deles, tiraram do buraco e venderam o irmão como um escravo. E José foi levado embora. E agora? Eles armaram um plano para enganar o pai, Jacó. Eles mataram lá uma ovelha, misturaram com aquela capa bonita. Lembra da capa que ele tinha? Olha aqui, cadê a capa? Fugiu agora a capa. Achei. Aqui, a capa bonita dele aqui, Pegaram essa capa dele, tiraram dele, rasgaram ela todinha, cheio de sangue, levaram lá para o Jacó. Não precisaram nem falar muita coisa, né? Jacó, quando olhou aquilo, já imaginou tudo o que tinha acontecido. Mesmo assim, eles ainda disseram algumas coisinhas lá, para deixar o coração do pai deles ainda mais triste. Jacó ficou muito triste com a morte de José. Mas ele não tinha morrido. Ele tinha sido vendido. E os midianitas levaram José para muito longe dali, para um país chamado Egito. Foram lá para o Egito. E lá no Egito, José foi vendido pelos midianitas para um homem chamado Potifar. O José era um jovem muito inteligente. Ele sabia ler e escrever. E o José sabia, mesmo sendo um escravo, o José sabia que Deus estava com ele. José não estava zangado com Deus. José sabia que havia um plano por trás daquilo tudo e não sabia qual era. E então ele serviu o Potifar. E Deus abençoou o Potifar por causa do José. Certo dia, a mulher do Potifar se engraçou com José. E o José, tá vendo? E não nos deixes cair em tentação. Ela queria tentar o José, para o José fazer uma coisa errada. E ele negou. Ele não deixou. Ele não fez. E por causa disto, o Potifar, que soube da mulher dele de uma mentira, a mulher dele disse que o José tentou agarrar ela. Potifar ficou zangado com José e mandou ele para a cadeia. E lá na cadeia, o José ficou pensando sobre o que estava acontecendo na vida dele. Mas Deus abençoou o José lá na cadeia também. Certo dia, apareceram duas pessoas lá na cadeia. 2 servidores do rei. Um era o copeiro. O copeiro é aquele que serve o vinho. E o outro era o padeiro. Os dois tinham feito uma coisa errada lá. O rei disse, vamos para a cadeia. E certa noite os dois tiveram um sonho. O copeiro foi lá e contou o sonho dele para José. Ele disse, José, eu tive um sonho. E o sonho é assim. Nasceu uma videira com 3 ramos. E dali nasceu uva. E eu fui lá, tirei aquela uva e espremi a uva no copo do rei. E dei para o rei beber. O que significa isso? José não era adivinho, não. José também não conhecia sonhos. José só podia dizer alguma coisa sobre um sonho se Deus dissesse para ele. E assim aconteceu. O José então disse, olha, os 3 ramos da videira são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai te chamar de volta. Você vai voltar para o seu trabalho. E o copeiro ficou muito feliz. O padeiro também tinha sonhado. E o padeiro pensou, o sonho do copeiro foi bom,
então eu vou contar o meu também. E ele contou então o sonho para o José. Ele disse: olha, eu sonhei que tinha 3 cestos sobre minha cabeça, e no último cesto tinha de todos os tipos de comida gostosa e boa de comer. E enquanto eu estava levando, os passarinhos vinham e comiam daquele 3º cesto. O que significa isso? E José disse: olha, daqui a 3 dias o rei também vai te chamar, só que ele vai cortar a sua cabeça, ele vai mandar matar você, e o seu corpo vai ser pendurado, para que as aves comam o seu corpo. Foi triste a história do padeiro, né? Mas 3 dias realmente aconteceu aquilo que José tinha dito. E quando o copeiro voltou para o palácio, José disse: não se esqueça de mim. Ele já estava 2 anos lá naquela prisão. Não se esqueça de mim, fale para o rei, porque eu estou aqui em terra estranha, eu não vim para cá porque eu quis, eu vim para cá porque me forçaram a vir. Eu queria voltar para a minha terra. Mas o copeiro foi para a casa do rei e serviu o rei e acabou esquecendo de José. Afinal de contas, José era apenas um escravo preso lá. Um certo dia, o faraó, que é o rei do Egito, teve um sonho, mas um sonho muito feio, feio mesmo. E ele sonhou assim, ó, lá no Egito tem um rio muito grande chamado Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo até hoje. E ele sonhou que, assim, subiam na beira do rio 7 vacas, bonitas, gordas, fortes, e vinham pastar na beira do rio. Logo depois, subiam 7 vacas, feia, horrível, esquelética. Comeram as 7 vacas gordas e continuaram feias, esqueléticas, horríveis. E o rei se levantou assustado. Não conseguiu entender o que era aquilo, não. Aí ele voltou a dormir. Demorou muito e teve outro sonho. Não com as vacas mais. Mas ele sonhou que 7 espigas vieram bonitas, espigas de trigo vieram bonitas, cheias, cheio de grão, tudo bonito. Muito vistoso assim. Ia dar muito trigo. E aí nasceu logo depois dela umas espigas assim, toda mirrada, toda feia, toda coisa. Comeram as espigas boas e continuaram feia, horrível. Aí ele se levantou, o rei se levantou e não conseguiu dormir mais. O pesadelo foi forte demais para ele, não sabia o que tinha acontecido, ou o que estava para acontecer. E aí ele de manhã levantou, chamou lá os adivinhos dele, os que sabiam fazer alguma coisa e disse, contou o sonho. Nenhum deles sabia dizer nada, nenhum deles sabia interpretar o sonho do rei. Olha, só podia ser uma tragédia, né? Podia ser uma coisa boa, ele não sabia. Aí alguém lembrou do José. Lembra? Daqueles 2 que foram presos? Um foi morto. E o outro era o copeiro. O copeiro lembrou-se. Puxa, meu rei! Eu me esqueci. Lá na prisão, antes de eu voltar para trabalhar com o senhor, um jovem lá chamado José, é um hebreu, que é um escravo, ele me contou exatamente o que iria acontecer comigo, contou também o que ia acontecer com o copeiro, que o senhor depois mandou matar também. O padeiro, perdão, o padeiro, não é o copeiro. O copeiro era o que estava falando, né? E eu acho que o José pode dizer o que esse sonho quer dizer. E ele contou então, chamaram José, e José veio na presença do rei, vestiram ele, deram um banho nele, não podia ser apresentado de qualquer jeito, né? E ele veio falar com ele. E o rei perguntou logo: escuta, José, é verdade que tu sabes interpretar sonho? José disse: eu não sei não. Se Deus quiser, Ele pode me dizer, mas se Ele não quiser, eu não posso dizer nada. Mas o Senhor pode dizer qual é o seu sonho. Se Deus me der a revelação, eu vou dizer ao Senhor. E aí o rei contou o sonho. José disse: olha, as 7 vacas gordas, bonitas,
e as 7 espigas fortes e bonitas são 7 anos. Os próximos 7 anos agora vai dar tudo que o Senhor mandar plantar. Pode mandar plantar, que o que se plantar na terra vai florescer e vai dar muito fruto. Mas, depois desses 7 anos de fartura, vão vir os 7 anos de miséria, de pobreza, de falta de comida. Vai ter uma seca que não vai crescer coisa nenhuma. São as 7 vacas magras e as 7 espigas feias. Então, o que o Senhor deve fazer? Disse José para o rei: escolha no seu reino homens que cuidem para que o povo plante tudo que puder plantar, e que eles recolham a 5ª parte de tudo que plantarem nos celeiros, para quando vier os 7 anos de fome, tenha comida para o povo do Egito. E o rei ficou muito contente com o que José tinha dito. Na verdade, Deus disse para José, né? E o rei disse: mas que pessoa melhor do que você para fazer isto? Você será aquele que vai cuidar de tudo isso. Eu vou te dar todo o poder na terra do Egito. Você não será maior do que eu, mas será exatamente abaixo de mim. Tudo que você mandar fazer será feito. Nada será feito sem a sua autorização. E assim aconteceu. Então, pelos 7 anos, José saiu pelo Egito e fez o povo plantar. E eles plantaram e encheram todos os celeiros que o rei tinha. E os celeiros que foram construídos, tudo estava cheio. Acabaram os 7 anos de fartura. E agora começou o tempo que não ia crescer nada. O Egito estava tranquilo, todo mundo tinha comida, tudo certo, mas lá longe, na terra de Canaã, onde morava Jacó com a sua família, os irmãos de José, lá a fome começou a apertar. E um certo dia, o Jacó, o pai, disse para os meninos deles: olha, vocês se aprontem logo e vão lá no Egito. Eu ouvi falar que lá tem comida. Compre comida e tragam para nós. E eles foram à viagem. Foram lá. Quem eles encontraram lá? O José. O José. Olha como ele está aí. E o José falou com eles através do intérprete. Só que o José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E eles então vieram dizer para ele o que eles queriam. E José disse: olha, vocês são espiões, vocês vieram aqui ver nossa terra. José botou um medo neles para ver como é que esses irmãos aqui realmente estavam. E eles eram outras pessoas, já eram outras pessoas. José os atendeu, eles receberam o que eles precisavam de comida e voltaram para casa. José também soube que lá eles tinham mais um irmão que tinha ficado com o pai deles. Era Benjamim, o irmão de verdade de José. José não conhecia Benjamim. A mãe de José não estava mais viva. E José então pediu que eles fossem e trouxessem o irmão mais novo para que ele visse. Assim ele estaria convencido de que eles não eram espiões. E para ter certeza de que eles iriam fazer o que estava prometido, ele ficou com um dos irmãos lá no Egito. Ele prendeu um deles lá. Quando eles foram, voltaram para casa, mas antes de chegar em casa, eles pararam e aí eles olharam os sacos de comida deles. Abriram. E aí eles encontraram dentro do saco de comida, eles encontraram todo o dinheiro deles. Eles tinham pago a comida lá, mas alguém botou o dinheiro todo de volta nos sacos. E eles ficaram com um medo muito grande. Agora nós estamos lascados. E nós foram para casa mesmo assim. Chegaram lá, contaram para o pai deles o que tinha acontecido. O pai deles ficou muito triste, preocupado. E esperou que a próxima vez que eles fossem, as coisas fossem resolvidas.
E de fato, a comida acabou e eles precisaram voltar para o Egito. Só que dessa vez eles precisavam o quê? Precisavam levar o Benjamim, o irmão mais novo, junto com eles. E eles assim fizeram, levaram o Benjamim. E quando chegaram lá, no palácio, foram recebidos por José. Pagaram o que eles tinham levado e o dinheiro que tinha vindo junto com eles da outra vez para o empregado de José, e José convidou eles para almoçarem com ele. Eles estavam com muito medo, José, muito medo, não conheciam, sabiam quem ele era, não reconheceram José. José sabia, José estava se segurando para não chorar na frente deles. E com eles veio quem? Com eles veio também o Benjamim, o mais novo. E eles então comeram, né? Tomaram vinho, se divertiram, ficaram felizes, e chegou a hora de ir embora, né? O Benjamim tinha ganho 5 vezes mais coisas do que os outros irmãos, né? 5 vezes mais. E de novo, o José armou uma artimanha, colocou o dinheiro todo no saco deles de novo, e o copo de prata dele, José colocou no saco de quem? Do Benjamim, né? Ó, do Benjamim. E eles foram embora, nem se preocuparam com isso. Lá na frente chegaram, foram olhar, aliás, não foram olhar não. O José disse para o empregado, olha, agora corre atrás dos israelitas aí, procura meu copo. No saco daquele que tiver o copo, esse vai ser meu escravo. Claro, ele tinha mandado colocar copo de prata no saco do... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Quase me esqueço dele. No saco do Benjamim. Aí eles abriram sacos todos, começando com o mais velho, que era Rubem. Foi. Quando encontraram copo do José dentro do saco do Benjamim, eles se desesperaram. Eles ficaram preocupadíssimos. E agora o que vai acontecer com o nosso pai? E eles voltaram então para o Egito. E lá então eles se ajoelharam diante de José. Eles choraram, eles suplicaram que não fizesse nada com eles. E um deles se levantou e disse: Senhor, fique comigo, mas deixe o meu irmão mais novo voltar para casa, porque nosso pai não vai aguentar. Nosso pai já é idoso. O outro irmão dele não vive mais, ele já morreu. Eles sabiam o que eles tinham feito. Mas o José também não estava aguentando mais, né? O José se deu a conhecer a eles. E José disse: olha, meus irmãos, sou eu, o José, que vocês venderam lá atrás. Vocês fizeram uma coisa muito ruim, mas Deus fez isto ser assim. Deus me mandou para cá para que eu pudesse cuidar de vocês, para que eu pudesse alimentar vocês, para que eu pudesse dar vida para vocês. E José perdoou os seus irmãos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. José entendeu que aquele mal que os irmãos fizeram dele, com ele, foi usado por Deus para fazer algo maravilhoso, que era sustentar a vida dele e a vida de seus irmãos. E assim José pediu que eles voltassem para casa, junto com Benjamim, trouxessem seu pai tudo o que tinha lá, todas as pessoas e tudo que seu pai tinha, e viessem morar com José no Egito, para ali poderem ter comida e sustento para todas as pessoas de sua família. Deus cuidou de José, Deus guardou José, e mesmo José tendo passado por momentos tão difíceis, Deus o guardou para que através dele a família de José pudesse ser cuidada e guardada também.
Nós estamos firmados em Cristo e como firmados em Cristo, nós queremos viver e compartilhar o amor de Deus com todas as pessoas. Mesmo ficando em casa nesse tempo todo de coronavírus, de pandemia, a gente sabe que vocês acham ruim isso, e a gente também não acha bom. É ruim, é difícil. Mesmo assim, nós podemos orar por aqueles que estão em situação muito pior do que nós, que tem muito mais dificuldades do que nós. Olha o que José passou. José nunca reclamou de Deus. José entendia que Deus tinha um plano lá na frente. E Deus tinha de fato um plano. Cuidar dele, da família dele e cuidar do Egito. Então, vamos cantar mais um pouco. Música para caminhar. Por isso, o versículo que nós escolhemos para toda essa unidade, quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, ela é muito importante. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em toda ocasião. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E se você não sabe fazer qualquer outra oração, a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Por isso nós escolhemos a oração do Pai Nosso e esse estudo simples das petições do Pai Nosso, para que a gente reflita através das petições e através das histórias bíblicas que nós aprendemos aqui. Vamos cantar a música Para Caminhar Sempre em Segurança para encerrar a nossa escola bíblica e depois a música Espírito Santo de Deus para encerrar esta unidade que nós escolhemos então para estudar. Vamos lá? Para caminhar. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Espírito Santo de Deus, vamos cantar uma vez só para nós concluirmos então essa unidade. Espírito Santo de Deus, alegra o meu coração. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, alegra o meu coração, com sua doce presença, meu caminho ele dá direção. Espírito Santo de Deus, alegra o meu coração, com sua doce presença, meu caminho ele dá direção. Espírito Santo de Deus, fiel e consolador, nas horas difíceis de angústia, me enche de paz e amor, me ajuda quando eu preciso, me levanta quando estou caído, me renova no amor de Deus, no amor de Deus. Além da oração da bênção, vamos orar também a oração de Jesus. Pai Então Nosso. vamos orar o Pai Nosso e a bênção em conjunto. Fechamos nossos olhos, juntamos as nossas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau.